A paz do Senhor. Amém? Vou diretamente na declamação, ok? Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6. Questões assim, não resolvidas entre os irmãos, que o apóstolo Paulo está repreendendo e dizendo algumas coisas que é melhor pormos em prática. Amém? Diz assim: se algum de vocês tem alguma coisa contra outro irmão, como se atreve a ir à justiça e pedir a um tribunal pagão que decida a questão, em vez de levá-la aos santos para decidirem quem de vocês está certo? Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo? Assim sendo, se vocês vão julgar o mundo, por que é que não podem decidir nem mesmo essas causas menores, sem importância entre vocês? Vocês não sabem que nós, os santos, julgaremos até mesmo os anjos? Portanto, vocês deveriam ser capazes de resolver seus problemas aqui na terra com toda facilidade. Por que então ir a juízes de fora, que nem mesmo são da igreja, para resolver uma questão entre irmãos? Estou tentando dizer isso para vocês sentirem vergonha. Por acaso não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver essas disputas? Sério? Mas em vez disso, um irmão processa o outro e acusa o seu irmão em Cristo diante de descrentes. Só o fato de existirem tais questões entre vocês já significa uma verdadeira derrota para vocês como servos de Cristo. Por que não sofrer a injustiça? Seria muitíssimo mais honroso para o Senhor que vocês sofressem o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos são os que erram, causando injustiça e prejuízos a outros, e isso contra seus próprios irmãos. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se engane a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, ou os homossexuais, os afeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Irmão, essas pessoas estavam dentro da igreja. Não tomaram consciência que não tem parte no reino de Deus? Exorte o seu irmão em Cristo. Está fora do propósito de Deus, amém? Houve um tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados, vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tem ainda possibilidade. Amém? Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus nos deu o apetite pelo alimento e o estômago para digeri-lo. Não pense no comer como uma coisa importante, pois virá dia quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Já a imoralidade sexual nunca está certa. Nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor, e o Senhor deseja ser o dono do nosso corpo. E Deus, pelo seu poder, ressuscitará os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membro de Cristo? Assim poderiam eu ser membro de Cristo e unir-me a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela? Porque está escrito, os dois se tornam uma só pessoa. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, vocês se tornam um espírito com Ele. Eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando? Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo de Deus que lhe deu? Seu próprio corpo
não lhes pertence. Porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Essa imoralidade sexual está na igreja. Pessoas louvando, adorando e fornicando, traindo com outro irmão, até mesmo com o pastor. Amém? Irmãs, é no nosso tempo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos, ore pela sua congregação. Vamos orar uns pelos outros. E se você souber de alguma coisa, fale com o seu pastor. Ele tem um grupo que vai poder julgar essa causa. Amém? Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém? Vou diretamente na declamação, ok? Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6. Questões assim, não resolvidas entre os irmãos, que o apóstolo Paulo está repreendendo e dizendo algumas coisas que é melhor pormos em prática. Amém? Diz assim: se algum de vocês tem alguma coisa contra outro irmão, como se atreve a ir à justiça e pedir a um tribunal pagão que decida a questão, em vez de levá-la aos santos para decidirem quem de vocês está certo? Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo? Assim sendo, se vocês vão julgar o mundo, por que é que não podem decidir nem mesmo essas causas menores, sem importância entre vocês? Vocês não sabem que nós, os santos, julgaremos até mesmo os anjos? Portanto, vocês deveriam ser capazes de resolver seus problemas aqui na terra com toda facilidade. Por que então ir a juízes de fora, que nem mesmo são da igreja, para resolver uma questão entre irmãos? Estou tentando dizer isso para vocês sentirem vergonha. Por acaso não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver essas disputas? Sério? Mas em vez disso, um irmão processa o outro e acusa o seu irmão em Cristo diante de descrentes. Só o fato de existirem tais questões entre vocês já significa uma verdadeira derrota para vocês como servos de Cristo. Por que não sofrer a injustiça? Seria muitíssimo mais honroso para o Senhor que vocês sofressem o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos são os que erram, causando injustiça e prejuízos a outros, e isso contra seus próprios irmãos. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se engane a si próprios. Os imorais, os adoradores de ídolos, os adúlteros, ou os homossexuais, os afeminados, os ladrões, os gananciosos, os bêbados, os caluniadores e os salteadores não terão parte no reino de Deus. Irmão, essas pessoas estavam dentro da igreja e não tomaram consciência que não tem parte no reino de Deus? Exorte o seu irmão em Cristo. Está fora do propósito de Deus, amém? Houve um tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, porém agora seus pecados foram lavados, vocês foram santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tem ainda possibilidade. Amém? Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Por exemplo, tomemos a questão da comida. Deus nos deu o apetite pelo alimento e o estômago para digeri-lo.
Não pense no comer como uma coisa importante, pois virá dia quando Deus acabará tanto com o estômago quanto com o alimento. Já a imoralidade sexual nunca está certa. Nossos corpos não foram feitos para isso, mas sim para o Senhor, e o Senhor deseja ser o dono do nosso corpo. E Deus, pelo seu poder, ressuscitará os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que os seus corpos são, na realidade, membro de Cristo? Assim poderiam eu ser membro de Cristo e unir-me a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, é um corpo com ela? Porque está escrito, os dois se tornam uma só pessoa. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, vocês se tornam um espírito com Ele. Eis porque eu digo, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo que vocês estão pecando? Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo de Deus que lhe deu? Seu próprio corpo não lhes pertence. Porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com seu corpo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Essa imoralidade sexual está na igreja. Pessoas louvando, adorando e fornicando, traindo com outro irmão, até mesmo com o pastor. Amém? Irmãs, é no nosso tempo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos, ore pela sua congregação. Vamos orar uns pelos outros. E se você souber de alguma coisa, fale com o seu pastor. Ele tem um grupo que vai poder julgar essa causa. Amém? Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor.